Galo doido. Curitiba. Entrei o melhor. Entrei. Goiânia, Juiz de Fora, Natal, Aracaju, Recife, Boston, Goiânia, Panamá, né? Morumbi, Paris, Macapá, Diadema, Floripa, Sampa, Moca, Nova York, Parque Sul, Islândia também, né? Paris, Federal do Paraná, Brasília, Pindamonhangaba, Franca, Porto Alegre, Barretos, Papada ou Papuda? Pirassununga. Vou competir com o JN? Não, vai ser rápido. Vocês podem assistir o JN. Ser rápido, letal, rasteiro e cascateiro, como sempre. Ribeirão Preto. De casa. De casa onde? Pedrinhas, Dr. Hildo? Cadê o Digger? Não começo sem o Digger. Vamos ver se o Bessias liga hoje também, né? Será que o Bessias liga hoje ou não liga? Juazeiro. Não, hoje estamos sem Coca. Só vou usar em caso de necessidade para do Bessias. Até receber aqui agora. O que vocês querem saber mais? A defesa do Cardoso ou Panama Papers? Panama Papers não é tão original assim, né? Capa do New York Times, vocês viram, né? Capa do New York Times deu um bom ibope pra crise no exterior, né? Matéria correta. Aqui, ó, eu fiz o meu próprio papel aqui, ó. Autoriza Peri. Só em caso de necessidade. Vou botar minha digital aqui. Bom, vamos lá então. Eu não sei se vocês... De novo? Tá aqui, ó, minha autorização. Assinei. Bom, pessoal, a parte mais elementar, primeiro que é importante, gostaram da minha autorização? Papel timbrado. A defesa do Cardoso, deixa eu só olhar isso aqui. Vocês estão que nem minha equipe, que eu faço isso. Eu chamo, vou conversar e eu falo, calma aí. Isso. Irritante, né? Vou responder aqui. Ok, Bessias. Skosteg. Então é o seguinte, o primeiro ponto que é importante frisar é que o Cardoso é um cara competente. Então ele fez uma defesa bem feita, da perspectiva do governo. E agora, eu acho que, para não ficar entrando no mérito de cada um dos pontos que ele falou, é preciso, eu acho que antes, enfim, dar um passo atrás e, como eu costumo fazer aqui com vocês, tentar jogar a luz que me parece a mais apropriada diante do que é o impeachment, né?
Porque se a gente não tiver clareza do que qual é a natureza de um processo de impeachment, você não consegue discutir racionalmente e de forma competente o processo, todas as etapas dele. Seja o que aconteceu no Supremo, seja como tramita agora na Câmara, né? E talvez até no Senado. Então, algumas falsas premissas, a meu entender. Quais são as falsas premissas? É o discurso de que, na verdade, embora às vezes não diretamente, de que na verdade se trata de um julgamento comum, que há na verdade que crime de responsabilidade é um crime, quando na verdade o próprio nome não deveria ser esse, porque não é crime na acepção comum da palavra. O julgamento ele não é penal, ele não é comum, é um julgamento muito específico. Ou seja, ele usa toda uma nomenclatura jurídica, quando na verdade a parte jurídica é apenas processual e ela tem muito pouco a ver com a natureza em si do impeachment, que é político. E é preciso repetir isso a todo momento. Evidentemente que obedecendo a preceitos constitucionais, a preceitos legais, mas não é um processo, no sentido mais amplo, jurídico. A insistência nesse ponto, seja nas entrelinhas, seja diretamente, obscurece, atrapalha, embora sirva um propósito legítimo, acaba na verdade causando mais confusão entre quem quer apenas entender, né? Ou seja, vocês, suponho. Então, assim, não é um processo jurídico, no sentido de que não é um processo que corre num tribunal, é um processo que corre no Congresso. Trata-se do remédio mais drástico dentro de um presidencialismo, mas é um remédio legal, é um remédio previsto na Constituição, e o julgamento de oportunidade e conveniência, ele é político, ele cabe aos deputados, aos senadores. Então, se você entra demasiadamente nas minúcias das pedaladas fiscais, por exemplo, ou da ação do dulcídio, ou de outros aspectos que concernem a crise política, e a crise política que se representa na figura da presidente Dilma, você abre margem para achar qualquer coisa, basicamente. Porque a tipificação ela é clara, o Supremo já se manifestou sobre isso, não é inepta o pedido, né? Se fosse inepto, o Supremo já teria abortado. Então, na verdade, juridicamente é difícil, se for o caso, o Supremo vai parar, mas é difícil não ver algum problema, algum vício formal, né? Haver algum vício formal. O Supremo não viu esse vício formal lá atrás, assim que o Eduardo Cunha acolheu, né, o pedido. E é importante, eu acho que nesse momento, lembrar de algo que não é pequeno, que é o seguinte: a nossa experiência com o impeachment do Collor é uma exceção no mundo. Então, permaneceu daquela experiência que não foi tão consensual quanto a gente costuma lembrar, mas ficou a memória de que foi algo consensual, bonito, as pessoas na rua contra um político manifestamente corrupto, e que, portanto, houve um consenso, correto? Mas o impeachment, ele é o evento mais traumático dentro do presidencialismo. A tentativa de impeachment, o próprio impeachment, é algo traumático, é algo que divide não igualmente, mas divide as pessoas, né? Divide as forças políticas. Foi assim com tentativas ou impeachments nos Estados Unidos, na Colômbia, na Venezuela, no Paraguai, em Madagascar, nas Filipinas, na Rússia, onde você todos aqueles que analisam, que estudam os processos de impeachment, especialmente do ponto de vista da ciência política, encontram essas condições, ou seja, de que
traumatiza-se, né, ou no mínimo se distensiona muito a política, né? Desculpa, se tensiona muito. Então, essa memória um pouco ilusória que nós temos, um pouco ilusória, mas talvez seja relevante entrar nisso, de que o impeachment tem que ser como o impeachment do Collor, nos faz esperar, talvez alguns de nós, esperar desse processo agora de impeachment, uma tranquilidade e uma racionalidade e um consenso que são absolutamente exceções. Então, as condições, por que eu entro nisso? Porque me parece, nesse momento, que o lado jurídico está pesando demais, a discussão de golpe, a discussão, várias falsas discussões, algumas discussões legítimas, mas me parece que discussões muitas vezes secundárias ou não tão relevantes assim diante do foco principal, do que se tem à frente, de que o processo de impeachment ele é legítimo, ele é legal, ele tem que ser feito mediante as leis do nosso país e está sendo feito dessa maneira, e portanto mas ele acontece diante de condições em outros países que estão postas aqui. Uma presidente altamente impopular, um parlamento impopular junto à população, impopular no parlamento, com uma economia em frangalhos, com, pelo clichê, mas uma economia que foi pro saco, uma fragmentação partidária muito grande, cortes que não foram cooptadas pelo executivo. Então, em termos de comparação com outros países, com as limitações inerentes às comparações e analogias, nós estamos fazendo um processo de impeachment previsível e até certo ponto inexorável. Não inexorável que ela necessariamente vai cair pelo impeachment, mas que o impeachment vai transcorrer. E é notável a capacidade de defesa da presidente Dilma apresentada hoje na comissão, porque diante da vasta gama de crimes cometidos pelo governo dos trabalhadores, com a participação da base aliada e diante do estado lastimável da economia e da desarticulação política absoluta do governo dela, não deixa de ser realmente notável a capacidade de permanecer de pé da presidente Dilma, né? Mas me parece que isso, se fosse entrar em algumas discussões do que foi dito ali sobre golpe, etc., não vai chegar a lugar algum, né? A discussão pode existir, deve existir, mas me parece um pouco desproporcional, ou bem desproporcional. Então, quando começa isso, fica nessa discussão constante, que é uma narrativa que é muito frisada pelo governo, né, de golpe. É golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe. E é uma distração, a meu ver, né? Porque não é golpe e porque a questão não é jurídica. Ela é jurídica apenas na medida processual e de ampla defesa. Mas funciona para deixar na defensiva aqueles que têm preocupações republicanas, ao contrário de boa parte daqueles que estão na defesa de um governo que se mistura muito hoje com uma organização criminosa, né? Você considera que a defesa foi boa? Acho que ela foi eficiente. Foi eficiente, sim. Para quem tá mal informado, ou para quem
quer ouvir aquelas palavras, né? Tem muita gente não, tem algumas pessoas que querem ouvir que o impeachment é uma piração, que não é legítimo, que é golpe, que há vícios, etc, etc. Né? Tecnicamente não é ruim, não. Mas não é muito menos jurídica, é muito mais política, né? Embora tenha o verniz jurídico, etc. Bom, o Teori deixou agora os processos realmente com o Gilmar. Em relação ao Lula, a gente não tem muita novidade nesse caso. A gente vai ter que ver o que o plenário vai dizer. Agora, esse novamente é um ponto que é essencial para a compreensão do jogo e para o desenrolar do jogo. Até que ponto o Supremo vai se meter ou não na questão do impeachment. Já tinha provocado, né? Parou o processo lá atrás, redefiniu o rito. O ministro Marco Aurélio, apesar de outros ministros terem dado declarações muito coerentes, né? Muito tranquilas, de que impeachment não é golpe, etc. Naquele momento foi algo importante, mas o ministro Marco Aurélio deu declarações que permitem concluir que ele não enxerga como legítimo o impeachment, né? Então é de se ver até que ponto o Supremo vai entrar, vai continuar participando de um jogo que é político, que é no Congresso. Seja lá qual o desenlace dele, é no Congresso. Aí a gente fica aqui frisando os pontos que são mais essenciais, eu creio, né? Mas é possível que o Supremo acabe participando bastante ainda, né? Ainda mais porque a Lava Jato também se junta, né, ao impeachment, inevitável. O estrago da Carbono 14 é outro ponto interessante, né? Como tá banalizado, né? Sexta-feira, assim, a prisão do Silvinho é algo muito importante, né? O Silvio Pereira, para quem é mais novo, talvez não tenha a compreensão assim do tamanho dele, porque hoje ele se retraiu da política, né? Mas ele era uma figura muito importante no governo Lula, até o mensalão. Muito importante. Os cargos estavam com ele, não é à toa que ele recebeu propina na Petrobras. Ele era uma figura muito relevante. Se safou por muito pouco no mensalão, né, com cesta básicas e tal. E foi preso, e parece que foi nada, né? Parece que foi um traquezinho, né? Uma coisa... E a fase de sexta-feira da Lava Jato é muito mais, eu falei a terceira bomba, porque ela é muito mais relevante do que alguns eu acho que estão avaliando, estão dando atenção, porque há uma ligação factual, documental, comprovada e retorquível entre a propina no Petrolão, na Petrobras, e o uso dessa propina para calar um chantagista, né? Um chantagista que dizia que, assim, enfim, que chantageava e cobrava pelo seu silêncio do PT, dizendo que iria entregar a cúpula do partido na morte do Celso Daniel. Então, o que pode ser mais grave do que isso nessa altura? Eu não sei mais. Isso não quer dizer que seja verdade, que haja envolvimento, mas por que o PT aceitou pagar e aí dinheiro de propina, vamos deixar de lado por um instante, um chantagista? Se não havia nada a se chantagear, por que foi pago? Por que não denunciaram a polícia? Por que foram a tantas léguas para conseguir levantar recursos sujos numa operação de lavagem de dinheiro
não tão amador assim para que esse sujeito recebesse grana? Por que foi pago, né? É essa pergunta que a Lava Jato está respondendo neste instante. E as respostas, creio, serão dadas e podem não ser tão tranquilas assim para alguns, né? Então não percam de vista, sugiro, essa operação. Não percam de vista. E também na hora de analisar chances ou não chances de impeachment, eu recomendo novamente, assim como um fato contrário ao governo não decreta a morte política da Dilma, um fato favorável, ou aparentemente favorável ao governo, não decreta o fim do impeachment. Eu insisto muito nesse ponto. Se você analisar os fatos ao sabor das horas, você não vai conseguir extrair significado do noticiário e dos próprios eventos políticos. Você vai ficar que nem uma biruta dizendo um dia que o impeachment vai acontecer, no outro dia que o governo está salvo. Como é que é os termos? O governo respira aliviado, o impeachment ganha fôlego. Poderia ficar horas aqui citando esse tipo de avaliação, né? Vocês sabem que não é isso que eu faço aqui com vocês. Então, a questão é a tendência, as condições estruturais e as causas preponderantes para que um impeachment transcorra desfavoravelmente a presidente da República permanece. Ou seja, o balcão que se vê agora, chamado balcão, essa compra implícita ou explícita, dependendo da perspectiva, de votos, né, por meio de cargos, emendas e espaço político, não estou dizendo que não pode dar certo, mas eu continuo afirmando, com base em informação, que é muito improvável que dê certo. Porque as bancadas do PSD, as bancadas, eu falo bancadas porque tem várias divisões mesmo, do PTB, do PP especialmente, elas não estão não estão sendo seduzidas com talvez com a contundência que está se falando, ou que o governo deixa transparecer que está, né? Há muito mais uma disputa aí entre o governo Temer e um governo moribundo do que qualquer outra coisa, né? E então, assim, os políticos estão esperando o último momento para ver a sucessão de negativas, né, sobre o governo, ou seja, entrando no impeachment, né? Agora, isso não significa que a Dilma esteja liquidada, não é isso, mas a chance de acontecer o impeachment, ou no mínimo do impeachment ser admitido na Câmara, continua altíssimo, que as condições, novamente, não observem o dia e as horas, observem a trajetória, a tendência, como um fato modifica o outro. A presidente Dilma não tem condições de governar. E o PT continua insistindo que, como diz o Lula, que se o Lula puder ser nomeado, que ele assume, vai fazer um pacto e vai liderar o país, assim, perdão, mas é muito altamente improvável que o ex-presidente Lula tenha capacidade de negociação com o Congresso. Não adianta, os fatos da Lava Jato são irretorquíveis, vão continuar, vão prosseguir.
né? É um investigado, em breve denunciado. Não dá para dissociar essas coisas, entendeu? Não adianta, porque cria-se um mundo paralelo em Brasília, em alguns, e há 2 anos a gente percebe isso, né? E que se espera que os fatores externos à Lava Jato, ao Congresso o que está fora do alcance dos políticos pare de acontecer e eles possam resolver as coisas como gostariam, né? Mas não vão parar de acontecer. A Lava Jato não vai parar. A economia, infelizmente, não vai parar de piorar, né? Por um bom tempo, pelo menos. E a melhora da economia passa pela melhora da política. E a presidente Dilma não tem condições de governar. Não vai ganhar legitimidade se vencer o impeachment. Isso não é... Assim, felizmente ou infelizmente, factualmente, isso é muito equivocado, entendeu? As denúncias do senador Delcídio são absolutamente gravíssimas. Ou seja, não faltam elementos para se perceber com muita tranquilidade que o governo não tem condições de sobreviver politicamente por muito tempo. Salvo realmente basicamente um milagre, né? Que é muito ruim porque a presidente Dilma insiste que não vai renunciar em hipótese alguma, que é isso mesmo. Então vai ser um processo, vai continuar sendo um processo aparentemente doloroso, traumático, difícil, doído mesmo, né? De queda. As condições objetivas são essas, né? Perguntas? Pois é, o Renan acha que o governo protege na Lava Jato. Hoje comentava no mercado que impeachment não passa. É o que eu estou falando. Quem enxerga a fotografia, o dia, vai achar isso. Como a gente falava aqui em janeiro, em fevereiro. Preciso ter um pouquinho mais de dados para você aferir isso. E, novamente, a trajetória é sim da admissão do impeachment. Pode mudar? Pode, isso é certo? Claro que não é certo. Certezas nós não temos. Agora imagine se, por exemplo, a presidente Dilma sobrevive a este pedido de impeachment. Ainda há o da OAB, ainda há a investigação contra ela por obstrução de justiça, em razão da denúncia do Decídio do Amaral. Com qual congresso ela vai governar diante das 3 ou 4 delações que ainda estão sendo fechadas? Acho que é o seguinte, isso, é preciso analisar os últimos meses, se não os últimos 2 anos, para entender como nós chegamos a esse ponto e entender que não há perspectiva de estabilidade política no Brasil. Não há essa perspectiva. Se isso é bom ou ruim é uma outra questão. E sem a perspectiva de estabilidade política, não há perspectiva de estabilidade econômica, não há perspectiva de governabilidade. Só para lembrar, o que nós temos. Temos uma delação do Odebrecht em andamento, que vai demorar, mas vocês podem ter uma noção do que virá dela. Delação do Andrade prestes a ser fechada. Andrade e Odebrecht seus executivos, correto? A Mônica Moura, né? Ou seja, a campanha da Dilma e, consequentemente, Michel Temer,
comprometida até a medula com o dinheiro do Petrolão. As denúncias de obstrução de justiça do Cid do Amaral, entre outros. Vou repetir, o líder do governo no Senado foi preso arquitetando um plano para fraudar a justiça e o Supremo. Ele faz uma delação premiada, ele diz que agia e dá detalhes a mando da presidente da República e a mando do ex-presidente Lula. Gravações telefônicas em que fica muito evidente a tentativa de obstrução de justiça do ex-presidente Lula e de forma muito contundente também em relação ao presidente Dilma. Essas denúncias também ficam claras. Mercadante também suspeito pela gravação com o assessor do Delcídio. Tudo isso, por mais que não haja uma velocidade tão grande assim da PGR do Supremo, tendo que ser investigado, e na mentalidade e no imaginário público, e acreditar que isso, enfim, que o governo pode sobreviver a isso, que nada vai acontecer, né? Mesma coisa em relação ao Eduardo Cunha, ao Renan, que o Congresso completamente desmilinguido pela corrupção, né? Realmente não é auspicioso, né, no momento. É auspicioso no sentido que a gente conversa muitas vezes da asepsia criminal promovida pelo judiciário de maneira correta e constitucional, né? Mas, por outro lado, como a gente também frisa bastante, a política não acompanha isso, né? A política está se protegendo, o sistema está se protegendo, os políticos estão se protegendo, estão preferindo derrubar a República junto com a economia do Brasil, em vez de tentar resolver, né? Ninguém quer resolver, só querem... Estão pensando nos seus próprios interesses, né? Todos eles. Não se vê uma palavra de serenidade e de preocupação genuína, ou com a aparência de ser genuína e ser sincera com o país. Como desatar, como resolver o problema econômico, como resolver esse problema político. Só se buscam, só se falam em soluções utópicas, soluções ideais que não vão existir, e na diluição de responsabilidades políticas que acabam por não responsabilizar ninguém. Ou seja, daí a sensação de que o país está à deriva, de que a política está à deriva, né? Então, é isso que temos, né? Então, não é uma questão de torcida, não é uma questão de achar ou não achar. Os fatores objetivos estão postos para que a intranquilidade prevaleça por muito tempo. E podem se preparar para mais fases da Lava Jato, podem se preparar para mais fatos que são pesados criminalmente e que vão causarão impacto na hora em que acontecerem, causarão indignação por alguns minutos ou até o próximo item na timeline, né? E aí provavelmente uma nova distração vai se impor, né? É golpe, não é golpe, coisas do tipo. Mas pelo menos a parte positiva disso, que a Lava Jato vai prosseguir, né? E vamos noticiar isso. Certo, pessoal? Na última pergunta, por que é tudo tão lento? TSE, PGR, STF? Olha, para ser justo, pode haver razões para lentidão que não sejam processuais, mas é preciso lembrar que isso vale para Eduardo Cunha,
vale em menor grau para o Renan, porque no caso do Renan tem muitos anos que as coisas não andam, né? Mas no caso do TSE, enfim, você tem prazos processuais, prazos que têm que ser respeitados, de defesa, de contraditório, de ouvir testemunhas, de produção de provas. Então aqui se mistura muito a Sirene, né? Será que é o Bessias? Eu vou descer, Bessias. Então se mistura... deixa eu me esconder aqui, né? Aquela piada sem graça. Se mistura muito uma dificuldade técnica de produção de provas, de oferecimento de denúncias, de competência, no sentido comum da palavra, com questões processuais e de direito de defesa mesmo. E numa corte, o Supremo, que não, e no STJ também, que são cortes que não estão preparadas, não são desenhadas para julgar casos criminais. É sempre importante também ressaltar isso. Por que Curitiba anda tão rápido? Porque e outros juizados federais? Porque, como a gente fala, são juizados preparados, desenhados, focados em processos criminais. Né? Nós temos uma corte constitucional que tem que ficar lidando com crimes comuns, né? E uma quantidade imensa de crimes comuns. O resultado é esse, né? E uma corte que já é sobrecarregada com recursos e recursos e recursos e recursos, né? Então, ou seja, a justiça tem muitos problemas estruturais também, né? E eu fui privilegiado, eu já encontrei novamente pessoas que defendem, eu acho muito difícil encontrar argumentos fortes para defender o foro privilegiado. E a ideia, aliás, por último, para a gente encerrar, de botar o Lula no processo mãe do Petrolão, me parece muito danosa, porque o processo mãe do Petrolão é aquele que não sabe o que está acontecendo, que anda muito devagar e que não tem a ver, aparentemente, segundo as provas disponíveis, com o que aconteceu com o que pesa contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Então preciso ficar atento, né? Preciso ficar bem atento e esperar que haja um desenrolar correto para tudo isso, né? Certo, pessoal? Ocupei o JN de vocês. Vamos falar amanhã, que hoje eu tenho que resolver algumas coisas. Sirene tocou aqui, muitas novidades a caminho. Precisamos trabalhar. Um abraço pro Bessias. Acho que vocês podem dormir um pouco. Certo? Obrigado pela audiência. Eu não consegui subir os últimos periscopes porque na hora que eu estava gravando, não estava gravando com coraçãozinho, com comentário, ficou esquisito, aí eu não subi. Tem que ver o que é que está acontecendo com esse diabo aí, porque não tem sentido. Mas eu vou ver se eu consigo subir. Certo? Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite.